Considerações iniciais. Desde o início de qualquer gestão eclesiástica, mister o estabelecimento dos padrões administrativos para a condução do trabalho do Senhor. Tendo isso em vista, a presidência da IADERN elaborou um conjunto de normas, a que denominou de Manual do Dirigente de Congregação, um trabalho acompanhado de muita oração e reflexão, com a cooperação de muitas pessoas, tudo em perfeita harmonia para a glória de Deus. O presente Manual do Dirigente de Congregação não tem a pretensão de compilar todos os fatos controvertidos, conflituosos, complexos, importantes, pelos quais os obreiros possam passar à frente da obra do Senhor. Entretanto, ordenará algumas medidas que devem ser tomadas no objetivo de padronizar alguns procedimentos a serem adotados nas congregações da IADERN, com vistas a obedecer ao mandamento bíblico. Fazei tudo com ordem e decência. 1 Coríntios 14:40. Estes ensinamentos carregam consigo a experiência de longos anos de trabalho na seara do mestre de inúmeros pastores, corroborados, no que era pertinente, pela boa técnica de profissionais liberais experientes, os quais, voluntariamente, colaboraram com esta singela obra por amor a Deus. Em linhas gerais, o que se tentou fazer foi que os viáveis regramentos de um departamento valessem para todos, e assim, o que não era uniforme para todos os departamentos foi excluído do presente texto, para evitar casuísmos. A ideia foi compilar uma proposta de padronização de procedimentos. Ressalta-se, porém, que a padronização não visa o engessamento da instituição, porém quer garantir a organização do corpo ministerial, estabelecendo paradigmas confiáveis às novas gerações de obreiros que estão surgindo, solidificando uma cultura da unidade eclesiástica, do bem-estar congregacional, das relações humanas saudáveis na relação pastor-ovelha, uma cultura do compromisso, da humildade, da santidade, da ética e, sobretudo, do amor entre os obreiros que trabalham para o Senhor Jesus. Para fins didáticos, as orientações do manual foram ordenadas em artigos para melhor organização e aplicação. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Capítulo 1. Relevância do dirigente de congregação e sua competência. Artigo 1º. O obreiro que assume a função de dirigente de congregação galga um posto muito elevado, de muita confiança na hierarquia institucional da IADERN, pois ele desempenhará o papel de preposto do pastor-presidente da IADERN no âmbito da congregação que dirige. Artigo 2º. Cabe ao dirigente de congregação, por delegação do presidente da IADERN, dirigir as atividades espirituais e administrativas da congregação sob sua responsabilidade, de maneira fiel e íntegra, inclusive no que tange ao cumprimento dos termos do Estatuto e do Regimento Interno da IADERN, bem como deste manual. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Capítulo 2. Ética pastoral. Artigo 3º. O dirigente de congregação sempre deverá obedecer às orientações emanadas da diretoria da IADERN ou do pastor-presidente isoladamente, quer sejam de natureza doutrinária ou administrativa, demonstrando sempre submissão em amor. Parágrafo único. Qualquer decisão tomada na congregação, bem como as pregações ou mesmo as manifestações nas redes sociais, na internet, deverão seguir o mesmo paradigma de comportamento mencionado no caput. Artigo 4º. O dirigente de congregação deve honrar o coordenador do setor, cooperando com ele no desenvolvimento do trabalho setorial, bem como o consultando quando o assunto a ser decidido tiver repercussão para a IADERN. Artigo 5º. O uso de linguagem compatível com a dignidade da função do dirigente de congregação é algo fundamental, com toda a cortesia, em todo o tempo, e nunca utilizando expressões de zombaria, nem o uso de gírias, palavras de duplo sentido, cacofonias ou palavras de baixo calão. Parágrafo único. A utilização correta do vernáculo também deve ser cultivada. Artigo 6º. A postura corporal no púlpito deve ser sóbria, não espalhafatosa, demonstrando, sobretudo, respeito e sacralidade que a celebração ao Senhor exige dos adoradores. Artigo 7º.
O dirigente de congregação, como líder na comunidade evangélica, deverá cuidar da sua higiene e aparência pessoal, pois nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, aconselhando também a congregação sobre a ingestão de alimentos saudáveis, demonstrando a necessidade do exercício corporal moderado e o cuidado com a manutenção da saúde. Artigo 8º. É imperioso ao dirigente de congregação sempre dispensar um tratamento cordato, terno, compreensivo e paciente a todos os irmãos e companheiros de ministério. Seção 1. Do relacionamento com o antecessor. Artigo 9º. Por ocasião do rodízio na congregação, o obreiro que o substituir deverá convidar a congregação para prestigiar a posse do ex-dirigente na nova congregação que assumirá. Artigo 10. Quando o dirigente sair da congregação, o novo obreiro não deve se opor aos irmãos que queiram visitar seu ex-dirigente. Artigo 11. São deveres éticos do dirigente de congregação em relação ao seu antecessor. Inciso 1. Mostrar-lhe cortesia e respeito. Inciso 2. Não ter ciúmes do seu antecessor, ao saber que a congregação tem por ele amor e consideração. Inciso 3. Só se referir acerca do desempenho ministerial do antecessor, no púlpito ou particularmente, quando for em relação a fatos positivos. Inciso 4. Não o criticar, mesmo que ele tenha falhado. Inciso 5. Quando oportuno for, convidá-lo para ministrar à congregação. Seção 2. Do relacionamento com o sucessor. Artigo 12. São deveres éticos do dirigente de congregação em relação ao seu sucessor. Inciso 1. Não criticar o sucessor, se possível, fazer elogios ao mesmo. Inciso 2. Não criticar o método de trabalho do sucessor. Inciso 3. Preparar a congregação para receber o novo dirigente, orando por ele. Inciso 4. Ao deixar a congregação, não interferir na administração do sucessor. Inciso 5. Só aceitar pregar ou realizar qualquer cerimônia na congregação dirigida pelo seu sucessor, a seu convite ou com sua aprovação. Inciso 6. Não subestimar o sucessor por, eventualmente, não possuir os mesmos conhecimentos, habilidades ou cursos do antecessor. Inciso 7. Não deixar dívidas para o sucessor pagar, exceto as que forem autorizadas pela presidência da IEADERN. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Capítulo 3. Orientações litúrgicas. Artigo 13. O dirigente de congregação deverá promover mensalmente um dia de consagração na congregação, jejum e oração, intercedendo a Deus pela liderança da igreja, famílias, missionários e autoridades constituídas. Artigo 14. Eventuais congressos, simpósios, seminários e eventos similares que envolvam departamentos, DEJAD, DEFAD, DEPEN, DENOC, DEPIN, etc., deverão ser setoriais, priorizando os pregadores e cantores locais. Artigo 15. Sendo o templo do Senhor um lugar em que Deus exige de todos muita reverência, conforme observamos na relação do Senhor Jesus com os que negociavam no templo, João 2,17, deve-se evitar comportamentos inadequados nesse recinto, principalmente no púlpito. Parágrafo 1º. Eis algumas condutas que ferem a santidade do lugar de adoração e, por isso, devem ser evitados. Inciso 1. Conversas paralelas dispensáveis durante qualquer horário do culto. Inciso 2. Beijo na boca em celebrações de aniversários entre casais, salvo quando da celebração de casamentos, em que a tradição contempla tal prática, todavia, com todo o comedimento. Inciso 3. Palmas no culto. Inciso 4. Oferecer água durante o culto, excetuando-se apenas aquele que estiver ministrando a palavra. Parágrafo 2º. Sendo o evento realizado em ambiente que não seja a nave do templo, pode-se flexibilizar os padrões de comportamentos aludidos, porém, com todo o comedimento. No âmbito do templo, podem ser projetadas imagens e vídeos, desde que não descaracterizem o evento como culto. Parágrafo 3. Nossa liturgia, diferente do que acontece em outros países e culturas, não admite o uso de palmas, substituindo-as pelas expressões glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, dentre outras similares, nos momentos de alegria,
para que, em tudo, a honra seja para Deus. A sacralidade da nossa celebração denota a maturidade de nossa espiritualidade. Artigo 16. Não permitir prática de modismos neopentecostais em nossos cultos, os quais não possuem respaldo na palavra de Deus, tais como quebra de maldição hereditária, desmaio durante momentos emocionais nos cultos, cai-cai, manifestações de unções especiais, unção do leão, do macaco, do riso, etc., dentre outras práticas lesivas à construção de uma espiritualidade sadia nos moldes bíblicos. Artigo 17. A unção com óleo, que servirá unicamente para ungir os enfermos e nunca objetos, e a bênção apostólica só poderão ser realizadas por presbíteros ou ministros. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Capítulo 4. A família do dirigente de congregação. Artigo 18. Compete ao dirigente de congregação instruir bem a sua família, esposa e filhos, para ser exemplo de conduta pessoal, em face da sua grande responsabilidade como modelo para o rebanho. Artigo 19. A pessoa do obreiro, como um baluarte do ministério do dirigente, deverá se portar convenientemente entre os irmãos, com todo pudor e modéstia, cumprindo fielmente os usos e costumes históricos da IEADERNE. Artigo 6º do Regimento Interno da IEADERNE. Artigo 20. É aconselhável ao dirigente de congregação eleger um dia por semana no qual não agendará nenhuma atividade pastoral, de maneira a estar com compromisso exclusivamente com sua família. Parágrafo único. Esse dia deve ser escolhido dentre aqueles em que não se celebre culto na congregação, visando uma constante integração familiar, pois quem não cuida da sua família negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5, verso 8. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Capítulo 5. Comportamento do dirigente de congregação. Artigo 21. O dirigente de congregação deverá ser exemplo para a congregação, como representante do pastor-presidente da IEADERNE, no aspecto espiritual, moral e familiar. Parágrafo 1º. No aspecto espiritual, o dirigente deverá fazer diariamente um devocional ao Senhor, de forma individual, do qual constará oração, leitura da palavra e louvor. Parágrafo 2º. No aspecto moral, dentre outras coisas, deverá ter pontualidade no pagamento de suas obrigações financeiras, inclusive as de natureza tributária, bem como tomar todo o cuidado para tratar as pessoas do sexo oposto com todo respeito, sem gracejos indecentes e intimidades. Parágrafo 3º. No aspecto familiar, o dirigente de congregação deve realizar o culto doméstico, bem como dispensar especial atenção e carinho a todos os membros da sua família, principalmente o cônjuge. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Capítulo 6. Orientações administrativas. Artigo 22. O dirigente de congregação deve participar dos trabalhos gerais da igreja sede, reunião de obreiros, culto de doutrina, santa ceia e outros eventos gerais, com assiduidade e pontualidade, bem como estimular os outros obreiros e demais membros da congregação a também se fazerem presentes aos referidos eventos. Artigo 23. Compete ao dirigente de congregação, inciso 1, assinar com o tesoureiro os relatórios financeiros semanais da congregação, analisando cuidadosamente a regularidade das despesas efetuadas, bem como a validade contábil da documentação. Inciso 2. Incentivar a aquisição do jornal Vida Abundante na congregação como instrumento de divulgação do trabalho da IEADERNE, sabendo de sua importância como meio de evangelização. Inciso 3. Não colocar em cargos, funções ou departamentos da congregação novos convertidos, neófitos, 1 Timóteo 3, verso 6, ou irmãos vindos de outros estados da federação ou de outras denominações que não tenham demonstrado maturidade para tal. Inciso 4. Cumprir com rigor os prazos estabelecidos pela Diretoria-Geral, Tesouraria e Secretaria da IEADERNE
quanto a todos os procedimentos indispensáveis para o bom andamento do trabalho do Senhor, prestação de contas, fichas para batismos, consagrações, etc. Inciso 5. Não permitir a instalação de bebedouros dentro do santuário, para que ninguém se ocupe com outra coisa que não seja a presença de Deus. Inciso 6. Orientar a congregação que os bebedouros e banheiros devem ser utilizados somente antes e ou após a realização dos cultos, para manter a total reverência na celebração. Inciso 7. Apresentar obreiros para o corpo de auxiliares da congregação Polo por ocasião da Santa Ceia, observando as recomendações da Secretaria-Geral, se estiverem servindo bem e com testemunho cristão exemplar. Inciso 8. Aplicar disciplina ao membro ou congregado na própria congregação, de acordo com a conclusão do processo disciplinar, observando o que dispõe o Estatuto da IADERN. Inciso 9. Informar a congregação as seguintes regras sobre a emissão de cartas de recomendação e mudança. Letra A. As cartas de recomendação ou mudança para outro estado, bem como as cartas de mudança para outro município dentro do estado do Rio Grande do Norte, só podem ser fornecidas pela Secretaria-Geral mediante recomendação do dirigente da congregação através do formulário Requerimento Padrão. Letra B. As cartas de recomendação para outro município do estado do Rio Grande do Norte e as cartas de recomendação ou mudança para outra congregação da capital podem ser fornecidas pelo dirigente da congregação. Inciso 10. Encaminhar à Secretaria-Geral a carta de mudança do membro recebido para efeito de cadastramento. Inciso 11. Comparecer sempre que possível ao círculo de oração da congregação, de maneira a evitar que sejam ensinadas coisas que não conferem com a sã doutrina. Inciso 12. Não permitir que, inclusive durante os ensaios dos grupos de louvor, os componentes usem roupas não compatíveis com a sacralidade do lugar de culto, tais como calção, bermuda, camiseta regata e similares, além, é óbvio, de roupas que faltem com o pudor e a modéstia, nos moldes dos padrões de usos e costumes adotados pela IADERN historicamente, artigo 6º do Regimento Interno da IADERN. Inciso 13. Doutrinar os novos convertidos quanto ao batismo nas águas e orientá-los quanto à profissão de fé. Inciso 14. Promover ciclos de estudos bíblicos enfocando doutrinas, usos e costumes da IADERN, contribuição financeira, ética cristã, convívio familiar, missões, relações interpessoais, etc. Inciso 15. Não permitir que seja feita ligação clandestina de energia elétrica, água ou de qualquer outro serviço público na congregação, conduta denominada popularmente de gato, haja vista que tal comportamento é considerado juridicamente como crime de furto. Inciso 16. Recomendar aos irmãos que façam bom uso dos bens da congregação, com zelo e amor, e sem desperdício, som, microfones, lâmpadas, torneiras, papel higiênico, água, energia elétrica, telefones e outros. Inciso 17. Participar de todos os cultos na congregação, senhoras, mocidade, crianças, missão, etc., salvo por imperiosa necessidade pessoal de faltar, ou por convite ou convocação do coordenador de setor ou do pastor-presidente da IADERN. Inciso 18. Não promover cultos ou qualquer outro trabalho às sextas-feiras, dia do culto de doutrina no templo central, exceto casamentos e ensaios de conjuntos. Inciso 19. Não convidar para tomar assento no púlpito, nem oferecer oportunidade, portando ou não credenciais, a obreiro que vem de outras localidades, salvo se houver na congregação alguém idôneo que o conheça e o recomende. Inciso 20. Estimular a membresia aos evangelismos em massa, culto nas residências e nas praças, e pessoal, distribuição de folhetos de casa em casa e pessoa a pessoa, etc. Inciso 21. Não estimular passeios ou atividades de recreação com os segmentos da congregação, crianças, adolescentes, jovens, obreiros, etc. Os eventuais passeios ou atividades marcadas para fora do templo devem se caracterizar predominantemente pela espiritualidade e formação educacional e cristã. Inciso 22. Promover reunião com a liderança da congregação a cada 3 meses para orientar e avaliar o trabalho de cada líder. Inciso 23. Tratar os irmãos com amor, elogiando sempre o trabalho de cada um, e não tomar partido quando surgirem dissensões.
Inciso 24. Procurar diligentemente fazer curso teológico em instituição ligada fraternalmente à IADERN ou, se de outro estado, que seja recomendada formalmente pela Diretoria-Geral da Igreja. Inciso 25. Está atento ao calendário anual de eventos, divulgando o mesmo na congregação. Inciso 26. Visitar e providenciar Santa Ceia para os enfermos. Inciso 27. Não alterar a estrutura física do templo, salvo com autorização do Departamento de Arquitetura e Engenharia da Igreja. Inciso 28. Manter uma Bíblia e um vidro de óleo da unção no púlpito. Inciso 29. Desestimular a presença dos irmãos em eventos que não tenham a direção e apoio da IADERN, tais como os denominados louvorzão, show gospel, encontro gospel, etc. Inciso 30. Não convidar pregador ou cantor de outros estados ou de outras denominações, sem ser previamente autorizado pela diretoria da IADERN. Inciso 31. Não convidar pregador ou cantor que estipule, para atender o convite, pagamento de qualquer valor em dinheiro. Inciso 32. Usar com moderação os aparelhos sonoros da congregação, tanto por questão de saúde auditiva, como também em razão do rigor da legislação que trata sobre o meio ambiente, mais especificamente sobre poluição sonora, de modo a evitar a propositura de ações judiciais e processos administrativos contra a Igreja, os pastores e dirigentes. Inciso 33. Procurar sempre autorização prévia da assessoria competente da IADERN quando for realizar novas locações prediais ou intentar prorrogar os contratos de locação já existentes, ou quando for adquirir bens permanentes para a congregação, inclusive nos casos do recebimento de doações de bens imóveis. Inciso 34. Buscar orientações da assessoria jurídica da IADERN sobre a maneira de proceder quando da formalização de processos administrativos disciplinares de membros da IADERN. Inciso 35. Convidar, no máximo, 2 obreiros da congregação anterior para acompanhá-lo no trabalho da nova congregação que vier a assumir. Inciso 36. Realizar a profissão de fé dos candidatos a batismo em águas de maneira individual e nunca coletivamente. Inciso 37. No culto de Santa Ceia, fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas após a celebração da ordenança divina, por uma questão de higiene. Inciso 38. Antes de convidar membros para assumir postos de liderança na congregação, além dos demais requisitos espirituais de ordem subjetiva, o dirigente de congregação averiguará se o membro é dizimista, situação que, se não for confirmada, inviabilizará ao membro o exercício da liderança formal na igreja. Inciso 39. Ao entregar a congregação para um substituto, o dirigente deve apresentar a relação de todos os bens móveis que guarnecem a congregação. Inciso 40. Solicitar de todos os obreiros da congregação que declarem seus dízimos entregues junto à tesouraria da congregação, providenciando medidas que garantam a confidencialidade da informação. Inciso 41. Não permitir que ninguém leve o talão de ofertas para preencher fora da tesouraria da congregação. Inciso 42. Determinar que, no momento da contagem das ofertas, existam pelo menos 3 pessoas realizando o serviço, devendo impreterivelmente uma delas ser o tesoureiro. Inciso 43. Não autorizar, em hipótese alguma, a conduta de trocar cheque predatado de contribuinte por dinheiro da igreja, ainda que seja para retirar do montante oferta ou dízimo, pois tal prática não se coaduna com os princípios do reino de Deus. Inciso 44. Aconselhar com todo respeito, equilíbrio, discrição e amor, particularmente, nunca em público, aos membros que não obedecerem aos usos e costumes ensinados pela IADERN, para que o façam, lembrando-lhes que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que, por isso, deve ser meio de glorificação a Deus e não de exibição de adereços, 1 Pedro 3, verso 3, nem muito menos deve servir à sensualidade, 1 Pedro 2,16, que é obra da carne, Gálatas 5,19. O cuidado que o dirigente deve ter na referida abordagem, em se tratando de crente novo convertido, deve ser redobrado com toda a longanimidade. Inciso 45. Não permitir assento de políticos no púlpito, exceto os que também são obreiros. Providenciar previamente os assentos para políticos e autoridades em lugar especial reservado na nave do templo.
Inciso 46. Quaisquer notificações judiciais ou extrajudiciais recebidas nas congregações desta capital devem ser imediatamente encaminhadas ao departamento ou assessoria competente da área em questão para adoção das medidas cabíveis. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Capítulo 7. Integração do dirigente com os departamentos. Artigo 25. A direção de todos os cultos com a participação dos departamentos nas congregações estará a cargo do dirigente de congregação, porém este poderá delegar ao respectivo responsável pelo departamento na congregação ou no setor a responsabilidade pela direção do culto. Artigo 26. Os diretores dos departamentos que atuam nos setores serão indicados pelo pastor coordenador do respectivo setor, salvo no caso dos trabalhos de círculo de oração e comissão de visitas. Artigo 27. O dirigente de congregação deverá envidar esforços para que, em cada trabalho de círculo de oração e de comissão de visitas, haja um porteiro regularmente, como também uma pessoa encarregada de abrir e fechar o templo. Artigo 28. O dirigente de congregação não poderá oficializar trabalhos de círculo de oração ou comissão de visitas, nem também alterar os respectivos dias e horários de funcionamento, sem antes passar pelo conhecimento e aprovação da coordenação geral desses segmentos. Parágrafo 1º. A escolha das dirigentes do círculo de oração e da comissão de visita ficará a cargo das coordenações gerais desses segmentos. Parágrafo 2º. O dirigente de congregação deverá sempre informar a coordenação geral de círculos de oração e da comissão de visitas ao pastor coordenador do setor eventual ocorrência desagradável nos referidos trabalhos que esteja fora dos parâmetros administrativos e litúrgicos da IEADERN. Artigo 29. Os líderes de departamento nas congregações, bem como o vice-líder e os demais integrantes da assessoria do líder, serão indicados pelo dirigente de congregação. Parágrafo único. O dirigente de congregação poderá delegar a nomeação dos demais cargos que comporão o departamento para o líder por ele escolhido. Entretanto, a eventual escolha equivocada do líder departamental não eximirá o dirigente de sua responsabilidade eclesiástica na boa condução do rebanho do Senhor na congregação. Artigo 30. Caberá aos dirigentes de congregação apoiar os diretores departamentais do setor nas atividades do departamento que lhes são afetas. Artigo 31. Os cultos que possuírem caráter de integração setorial serão agendados previamente com o coordenador do setor e deverão constar na agenda setorial a ser lançada no início do ano, após o rodízio. Artigo 32. O pastor coordenador do setor deverá convidar os diretores departamentais do setor para participarem das reuniões setoriais com os dirigentes de congregação. Artigo 33. Os dirigentes de congregação deverão constituir um líder e uma equipe de discipuladores devidamente orientada quanto à recepção de novos convertidos no ato da decisão, para evitar que alguém aceite a Cristo e não tenha algum irmão preparado para recepcioná-lo e preencher a ficha, seja no templo ou fora dele. Artigo 34. Os professores do discipulado devem ser escolhidos pelo dirigente de congregação dentre pessoas que sejam bem preparadas na palavra de Deus, idôneos, e que tenham habilidade para lidar com os novos convertidos. Artigo 35. O repertório musical do Conjunto Betel deve ser composto preferencialmente por hinos da harpa cristã. Artigo 36. Para integrar um grupo de louvor, a pessoa deverá se congregar na referida congregação e ser membro em comunhão da IADERN, exceto no caso de conjuntos infantis, de adolescentes e o Conjunto Betel. Artigo 37. Os maestros ou dirigentes de grupos de louvor só devem aceitar convites para apresentações externas com permissão expressa do dirigente da congregação. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Capítulo 8. Integração dos dirigentes com as assessorias do pastor-presidente. Seção 1. DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia. Artigo 38. O DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, foi criado com o objetivo de assessorar a presidência da IADERN sobre as necessidades construtivas da Igreja, bem como
uma vez autorizadas as obras pelos órgãos públicos competentes, depois do processo administrativo correspondente, determinar o dia para o início dos serviços e, a partir daí, coordenar todas as etapas da construção, desde a contratação da mão de obra, o ritmo dos trabalhos, dentre outras coisas, tudo isso sob a supervisão da administração do Templo Central. Artigo 39. O diretor do DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, será o responsável pela autorização de qualquer alteração físico-estrutural dentro da congregação, independente da sua envergadura, seja uma simples reforma ou a construção de um novo templo. Parágrafo único. Os serviços de pinturas de templos e suas dependências dependerão de autorização apenas do coordenador de setor, não havendo necessidade de passar tal medida pelo crivo do Departamento de Engenharia e Arquitetura. Artigo 40. Os arquitetos e engenheiros do DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, deverão realizar todos os projetos para a reforma e construção de templos com vistas a homogeneizar a proposta construtiva dos templos da IADERN, tanto no que diz respeito às necessidades quanto à estética. Parágrafo único. Caso algum arquiteto ou engenheiro queira oferecer um projeto para construção ou reforma de templo, sem qualquer ônus para a IADERN, o coordenador de setor, através de formulário próprio, apresentará a proposta previamente ao DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia. Artigo 41. Quando houver necessidade de reforma em congregação ou construção de novos templos, o coordenador de setor deverá preencher um formulário padrão, no qual fará um arrazoado sobre a obra que deseja realizar, anexando fotografias e outros documentos que sirvam para o esclarecimento real da situação vivenciada. Parágrafo único. Cumprida a formalidade do CAPT, o requerente aguardará o retorno, por telefone ou e-mail, do DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, com a resposta da presidência da Igreja. Caso a resposta seja positiva, para aquele momento, o diretor do DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, marcará o dia e a hora para a visita técnica na congregação, a fim de levantar os dados para a realização do projeto. Artigo 42. A presidência da IADERN definirá a ordem e o desenvolvimento de todas as reformas e construção, podendo existir mudanças na ordem de prioridades previamente estabelecida, de acordo com critérios subjetivos da administração da Igreja. Parágrafo único. Os critérios subjetivos dizem respeito às necessidades das igrejas, capacidade de pagamento dos materiais e serviços, dentre outros. Artigo 43. Nenhum dirigente de congregação tem autorização da presidência da IADERN para dar início em obras de reforma e ou construção em templos e dependências da IADERN, pois somente o DAE, Departamento de Arquitetura e Engenharia, poderá fazê-lo através de formulário próprio. Artigo 44. Se a IADERN for condenada a pagar multa e ou sofrer outros prejuízos financeiros em face da execução de obras em templos e suas dependências, e ficar constatado que o serviço foi determinado por pessoas não autorizadas, as referidas pessoas serão responsabilizadas financeiramente e administrativamente pelos danos ocasionados. Seção 2. DRH. Departamento de Recursos Humanos. Artigo 45. O DRH, Departamento de Recursos Humanos, foi criado com o objetivo de assessorar a presidência da IADERN na definição e ou implementação de normas e procedimentos de gestão de recursos humanos, sugerindo política de administração de pessoal. Parágrafo único. Cabe ao DRH, Departamento de Recursos Humanos, manter atualizados os dados cadastrais dos funcionários e demais documentos pertinentes a recursos humanos, compilando informações, além de promover a seleção e recrutamento de pessoal para o provimento de cargos e preenchimento de vagas e demais assuntos ligados à área de gestão de pessoas, tais como contratação, remoção, benefícios e outros. Artigo 46. Nenhum comunicado ou promessa de contratação ou demissão deve ser realizado sem que seja previamente autorizado pela presidência da IADERN. Artigo 47. Os pagamentos de salários, férias, gratificação natalina e outras vantagens pessoais serão efetuadas pela tesouraria das congregações, dentro do prazo máximo estabelecido pela lei. Parágrafo único. Os prazos legais são os seguintes. Salários devem ser pagos até o 5º dia do mês subsequente,
férias, gratificação natalina e outras vantagens pessoais até a data limite, sob a pena do pagamento de multa. Artigo 48. O pagamento dos encargos trabalhistas será efetuado pela Tesouraria Geral. Parágrafo único. Os contra-cheques e recibos estarão disponíveis a partir do dia 25 de cada mês. Artigo 49. Todo o trabalho deve ser realizado dentro dos horários de cada empregado. Parágrafo 1º. Os contratados em regime integral 44 horas por semana, em situação de real necessidade, podem trabalhar em horário extra, autorizados pelo dirigente da congregação. Parágrafo 2º. Os contratados em tempo parcial, 24 horas semanais ou menos, não podem fazer hora extra. Se precisarem estender o horário de trabalho, deverá ser compensado em outro dia. Artigo 50. As férias dos empregados contratados devem ser solicitadas ao DRH, Departamento de Recursos Humanos, com 15 dias de antecedência, em formulário próprio, acompanhado da Carteira de Trabalho e Previdência Social, observando o melhor momento para serem gozadas, dentre a necessidade da igreja e o desejo do empregado, não devendo, em nenhuma hipótese, acumular mais de um período aquisitivo. Artigo 51. As ausências ocasionadas por doença devem ser abonadas com a apresentação de atestado médico, que deve ser encaminhado imediatamente ao DRH, Departamento de Recursos Humanos, que tomará as providências necessárias, inclusive de encaminhamento ao INSS, se ultrapassar 15 dias de afastamento. Artigo 52. Durante o período de férias ou afastamento de empregado, a congregação encaminhará um substituto, que receberá pagamento como prestação de serviço até que o empregado retorne às suas atividades. Artigo 53. Os empregados deverão preencher diariamente a folha de frequência, registrando o horário real de sua chegada e saída do trabalho, ficando a cargo da congregação supervisionar este preenchimento e encaminhar o formulário preenchido para o DRH, Departamento de Recursos Humanos, no início do mês subsequente. Parágrafo único. Não deve haver rasuras no preenchimento do formulário, nem o uso de corretivo. Caso haja erro no preenchimento, deve-se fazer um registro de correção. Artigo 54. Todo empregado tem direito a um dia de descanso semanal, independente do tipo de contrato, que deve ser gozado no meio da semana. Também tem direito a um domingo de descanso por mês, de preferência, o primeiro de cada mês. Artigo 55. São atribuições do auxiliar de limpeza das congregações. Inciso 1. Realizar todo o processo diário de limpeza, higienização e conservação das dependências internas e externas da igreja, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas. Inciso 2. Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso. Inciso 3. Lavar banheiros, limpando-os com água e sabão, detergentes e desinfetantes, reabastecendo-os de papel sanitário, toalhas e sabonetes. Inciso 4. Lavar os utensílios da igreja, como o cálice da ceia, bandejas, copos, talheres, etc. Inciso 5. Coletar o lixo e acondicioná-lo convenientemente, colocando-o em local adequado para que a limpeza pública possa recolhê-lo. Inciso 6. Controlar o estoque e sugerir compra de materiais pertinentes de sua área de atuação. Inciso 7. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados e do local de trabalho. Inciso 8. Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério da igreja. Seção 3. DEPAT, Departamento de Patrimônio. Artigo 56. O DEPAT, Departamento de Patrimônio, foi criado com o objetivo de assessorar a presidência da IADERN na fiscalização, controle, guarda, movimentação e uso dos bens permanentes. Artigo 57. Patrimônio é todo e qualquer bem que esteja em uso ou não na congregação, cuja responsabilidade de conservação e cuidado é de todos os membros. Artigo 58. Os bens móveis são aqueles que, pelas suas características e natureza, podem ser transportados sem perda de forma e valor possível de recuperação. Artigo 59. O DEPAT, Departamento de Patrimônio, utilizará para o controle dos bens patrimoniais um relatório anual no qual será descrito a natureza dos bens e outras informações pertinentes,
com o maior detalhamento possível. Parágrafo único. Essas informações serão prestadas pela pessoa responsável pelo DEPAT, Departamento de Patrimônio, em cada congregação, em formulário específico, cujos registros devem ser apresentados e analisados pelo dirigente da congregação. Artigo 60. Todo material ou equipamento danificado e sem condições de uso ou recuperação ou desaparecido deve ser relacionado e informado em formulário próprio com detalhes pelo responsável pela área de patrimônio e assinado pelo dirigente da congregação e, em seguida, enviado ao Departamento de Patrimônio Geral no Templo Central. Artigo 61. Os termos de doação e aquisição de bens devem ser preenchidos com todos os dados do doador, fazendo a descrição completa do bem, devendo ser devidamente assinado pelo doador e pelo dirigente da congregação e enviados ao Departamento de Patrimônio do Templo Central. Artigo 62. Todo obreiro, ao assumir a responsabilidade de dirigente de congregação, deve receber do seu antecessor a relação dos bens daquela igreja, devendo conferir todos os itens da lista e, a partir de então, informar anualmente qualquer alteração dos bens móveis no final de cada exercício ao DEPAT, Departamento de Patrimônio, no Templo Central. Artigo 63. Este manual do dirigente de congregação da IADERN entrará em vigor no dia da sua publicação, devendo ser desconsideradas outras orientações em contrário.